Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos concluir os nossos estudos envolvendo as estruturas de controle de fluxo. Mais especificamente, nós vamos dedicar a nossa videoaula de hoje ao estudo do Teorema de Bon-Jacopini e à prática de exercícios envolvendo esta temática. O Teorema da Programação Estruturada, também conhecido como Teorema de Bon-Jacopini, ele foi enunciado em 1966 por Conrad Bohr e Giuseppe Jacopini, que justifica o nome do teorema, sendo o resultado da teoria das linguagens de programação, o qual define que cada rotina computável pode ser descrita por um algoritmo que combine as instruções utilizando apenas três maneiras específicas. A primeira seria executar uma instrução, depois a outra, ou seja, executar as instruções em sequência, o que corrobora com o que nós vimos nos primeiros algoritmos estudados. Depois temos a segunda opção, que é executar uma dentre duas sequências de instruções de acordo com o valor booleano, ou seja, o condicional. Nós vimos a instrução condicional composta que se baseia nesse princípio. Por fim, temos a possibilidade de executar uma sequência de instruções até que um valor booleano seja verdadeiro, ou seja, temos a possibilidade de ficar em iterações, né? E aí nós vimos alguns laços de repetição que aplicam esse conceito. Certo? Bom, vamos então ao primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Com base nos conceitos estudados, solucione o problema de receber um número natural e retornar o seu fatorial. Gerar três soluções, utilizando em cada uma das estruturas de repetição vistas. As entradas devem ser validadas. Observação: os algoritmos gerados devem ser representados através de pseudocódigos. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. No caso, o enunciado nos diz que vamos receber um valor natural e devemos fazer o cômputo do fatorial deste número, apresentando o resultado deste cálculo. O fato é que não temos o tipo primitivo natural. O mais próximo que nós temos é o tipo primitivo inteiro. Porém, uma variável inteira é capaz de armazenar um valor negativo, valor este não pertencente ao conjunto dos números naturais. Logo, nós devemos solicitar ao usuário o fornecimento de um valor natural e devemos validar o valor fornecido, para ver se este valor efetivamente vai representar um número natural. Depois devemos fazer o cômputo do fatorial deste número. Eu sempre brinco com os meus alunos que eles podem até conseguir concluir o curso de graduação em engenharia de computação sem saber alguns conceitos que vão ser trabalhados no decorrer do curso. Mas sair sem saber fazer o cálculo de fatorial é absolutamente impossível, pois vamos nos valer do cômputo de um fatorial para aplicarmos vários conceitos que vão ser estudados no decorrer do curso, em diversas disciplinas. E agora vamos ver um exemplo dessa aplicação do conceito. Então vamos nos recordar de como é feito o cômputo de um fatorial. Então, para calcularmos o fatorial de n, este vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim sucessivamente até que o resultado de n menos x resulte em 1. Tá certo? E também temos por definição que o fatorial de zero é igual a 1. Vamos então agora para uma proposta de solução. Eu vou apresentar inicialmente uma solução que vai se valer do laço de repetição repita. Palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso exercício 23, hífen repita. Palavra reservada var, que vai dar início à seção de declaração de variáveis, no caso eu vou declarar duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente num e fat. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter é o meu laço de repetição repita, no qual vou fazer a solicitação da entrada e a validação da mesma. Então, no meu comando escreva, eu vou apresentar para o usuário a solicitação da entrada. Então, eu vou apresentar na saída padrão, ou seja, no monitor, a constante caractere. Digite um número natural. E aí, com o comando leia, eu vou ler o valor fornecido pelo usuário na entrada padrão, ou seja, no teclado, e vou armazenar na variável num.
Agora eu vou verificar se o valor fornecido pelo usuário é maior ou igual a zero, ou seja, se representa um valor natural. Se representar, eu saio do meu repeat. Caso contrário, eu vou repetir a solicitação de uma entrada e fazer a leitura de um valor até que o usuário forneça um valor para a variável num que seja maior ou igual a zero. Posto esse valor, então agora eu vou ter minha instrução condicional que vai verificar se o valor fornecido pelo usuário é igual a zero ou 1. Em ambos os casos, eu vou definir que o valor do fatorial, ou seja, o valor que eu vou armazenar na variável fat é 1. Se não, eu vou fazer o cômputo do valor do fatorial. Vou começar atribuindo o valor de num para a variável fat. E, na sequência, vou ter o meu laço de repetição repita. Primeira instrução do meu laço é a atualização do valor de num. Eu vou decrementar o mesmo em uma unidade e atualizar o valor da variável em memória. Na sequência, eu vou atualizar em memória o valor da variável fat, e este vai passar a ser o valor anteriormente contido na variável vezes num. Tá certo? E aí eu tenho meu até, tenho meu fim se, e eu tenho meu escreva que vai apresentar na saída padrão o valor da variável fat, e vai representar o valor do fatorial do número fornecido pelo usuário. Tá certo? Tenho lá meu fim algoritmo. Vamos então simular uma execução desse algoritmo. No caso, vamos supor que o usuário tenha fornecido para num o valor 3. Então, 3 é maior ou igual a zero? Sim. Vou sair do meu repita. 3 é igual a zero ou igual a 1? Não. O resultado da avaliação da expressão lógica é falso. Não vou entrar no se, vou ir para o meu se não. Vou atribuir, então, o valor contido em num, que é 3, para a variável fat. Entro no meu repita. Atualizo o valor da variável num. Era 3, passou a ser 2. Agora eu vou atualizar o valor da variável fat. Inicialmente continha 3, vezes 2 vai resultar em 6, atribuo para fat. Tá certo? Num é 2, então não é igual a 1. Volto para o início do meu laço. Atualizo o valor da variável num, que era 2, né? Ao ser subtraído o valor 1, vou obter o 1, e agora vou atualizar o valor da variável num com o valor 1. Aí eu tinha 6 em fat, multiplico por 1, e aí vou continuar com 6 em fat, porque eu vou sobrescrever 6 com 6. Chego agora no meu teste e eu tenho 1 na variável num. Logo, 1 é igual a 1, saio do meu repita. Fim se, vou apresentar então na saída padrão a constante caractere, o fatorial é, e o valor da variável fat, que é 6, que representa o fatorial de 3. Tá certo? Vamos agora para uma solução que vai se valer do laço de repetição enquanto para resolver o problema em questão. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso exercício 23, hífen, enquanto. Palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis, no caso estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente num e fat. Palavra reservada início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis, início à sessão de comandos. O primeiro comando que eu vou ter é uma atribuição de um valor inicial para a variável num. Eu vou atribuir o menos 1 para num. Por quê? Porque eu vou me valer do enquanto para fazer a solicitação e validação da minha entrada. Então eu preciso garantir que, na primeira vez que o algoritmo chegar no enquanto, vai ocorrer a entrada no laço. Então eu atribuo para num um valor inicial que vai fazer com que a avaliação da expressão lógica resulte em verdadeiro. Então menos 1 é menor que 0. Entro. Aí agora, assim como eu escrevo, eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere que vai solicitar ao usuário o fornecimento de um valor natural. Na sequência, faço a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e o armazeno na variável num. Agora eu tenho meu fim enquanto. Aí após então, essa leitura, eu volto e verifico se o valor fornecido é menor que 0, ou seja, se ele não representa um número natural. Se for o caso, eu entro novamente no laço, repito a solicitação e leitura do valor. Volto para verificar. Se o valor fornecido pelo usuário representar um valor maior ou igual a 0, a avaliação dessa expressão lógica vai resultar em falso e eu vou ter em num um valor que pertence ao conjunto dos números naturais. Quando eu sair do meu enquanto, eu vou então agora verificar se o valor fornecido para o usuário é igual a 0, porque aí eu tenho por definição que o valor do fatorial é 1, e este valor então eu armazeno na variável fat. Se não, eu vou ter que fazer o cômputo do valor do fatorial. E aí, neste caso, eu vou atribuir o valor fornecido para o usuário para a variável num, para a variável fat,
E enquanto o valor da variável num for maior que 2, eu vou, né, atualizar o valor da variável num em memória, né, decrementando uma unidade do mesmo, e atualizar o valor da variável fat em memória, atribuindo para esta o valor contido inicialmente na mesma, vezes o valor da variável num. Enquanto. Quando eu sair do meu enquanto, eu vou ter o meu fim sim, e eu tenho agora o meu escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere o fatorial e e o valor da variável fat em algoritmo. Assim como foi feito na solução que se utilizava do laço de repetição repita, agora nós vamos simular a interpretação dessa nossa solução que se utiliza do enquanto. Inicialmente vai ser atribuído -1 para a variável num. Ao chegarmos no enquanto, vamos avaliar a expressão lógica. Então, -1 é menor que 0, verdadeiro. Entro, solicito ao usuário a entrada de um número natural, leio o valor fornecido e armazeno em num. Vamos imaginar que o usuário forneceu o valor 3. E enquanto, volto e verifico. 3 é menor que 0? Falso. Saio do meu enquanto. Aí vou verificar agora se o valor de num é igual a 0. No caso, o valor de num é 3. 3 é igual a 0? Falso. Não vou entrar no meu se, vou para o meu senão. Vou atribuir o valor de num, que no caso é 3, para a minha variável fat. E agora eu vou verificar, né, no meu enquanto, se o valor de num, que no caso é 3, é maior que 2. Verdadeiro. Entro no meu laço, atualizo o valor da variável num, então este vai passar a ser 2. E agora vou atualizar o valor da variável fat, atribuindo para este o que eu tinha em fat, que no caso era o meu 3, vezes o valor que eu tenho em num, que é 2 agora. Então 3 vezes 2, 6 é o valor que eu atribuo para fat. Fim enquanto, volto. O valor que eu tenho em num agora é 2. Então a avaliação da expressão lógica é falso. Saio do meu enquanto, saio do meu senão, e agora eu vou apresentar na saída padrão o fatorial e o valor da variável fat, que é 6, que corresponde ao valor do fatorial de 3. Vamos ver agora a solução que vai se utilizar do laço de repetição para. Então, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exercício 23, hífen para. Palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis. No caso, estou declarando 3 variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores i, num e fat. Palavra reservada início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é o meu laço de repetição para. Então, tenho para i de 1 até 1, passa. No caso, estou omitindo o meu incremento, então ele vai ser assumido por omissão como sendo 1. A priori, eu vou ter uma única iteração desse meu laço, mas vamos ver mais detalhadamente o que vai estar dentro do mesmo. Faço inicialmente a solicitação de um número natural para o usuário, através do meu comando escreva, e com o lay eu vou ler o valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenar na variável num. Agora eu vou usar uma instrução condicional simples para verificar se o valor fornecido para o usuário para a variável num é menor que 0, ou seja, não representa um número natural. Neste caso, eu vou entrar no meu se e lá eu vou atualizar o valor de i, decrementando este em uma unidade. Então, na primeira iteração, eu entrei aqui, o valor, né, que eu tinha em if é 1. Entrando no se, eu vou passar o valor para 0, tá certo? Aí eu tenho agora a informação para o usuário de que não foi fornecido um valor válido, em si, e agora eu tenho meu fim para. Então, se eu entrei no se, eu atualizei o valor de i, que passou a ser 0, aí eu venho para cá, incremento em uma unidade o valor de i, vai passar a ser 1, e este ainda vai ser menor ou igual ao valor limite. Vou entrar no meu para. Em outras palavras, eu vou sair do para quando o usuário fornecer para num um valor natural. Agora, então, vou fazer o cômputo do fatorial. Inicialmente vou atribuir o valor 1 para a variável fat e tenho agora o meu laço de repetição para, onde o meu i vai variar de 2 até num, tá certo? Então, para i de 2 até num, faça. Atualizo o valor de fat em memória, consultando o valor inicial de fat e multiplicando por i. Tá certo? Agora eu tenho meu fim para, tenho agora meu escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere, o fatorial de, aí eu consulto o valor fornecido para o usuário para a variável num, personalizo então o que vai ser apresentado, então o fatorial de num, constante caractere e eu apresento o valor da variável fat. Agora eu tenho meu fim algoritmo.
De forma análoga ao que nós fizemos com as soluções que se utilizavam dos laços de repetição repita e enquanto, vamos agora simular uma interpretação deste código que faz uso do nosso laço de repetição para. Então começo executando o meu laço de repetição. Então para i de 1 até 1, passa. Vou solicitar ao usuário o fornecimento de um número natural. Vou ler o valor fornecido e armazenar em num. Vamos imaginar que o usuário forneceu o valor 3 para a variável num. Vou verificar se 3 é menor que 0. No caso não é, a avaliação da expressão lógica vai resultar em falso. Não vou entrar no meu se. Chego no fim para, atualizo então o valor de i, incrementando este com o valor 1. No caso i tinha o valor 1, passa a ser 2. Aí eu verifico, 2 é menor ou igual a 1? Falso, saio do meu para. Atribuo para a variável fat o valor 1. E agora para i de 2 até 3, faça. Vou entrar no meu para, vou atualizar o valor da variável fat, então vai ser 1 vezes 2. Atualizo o fat, volto, vou incrementar o meu valor de i, que vai passar a ser 3. 3 é menor ou igual a 3, verdadeiro, entro. Vou atualizar o valor de fat, então eu tinha 2 em fat, agora eu vou multiplicar por 3, vou obter 6 e vai ser o valor que vai ser atribuído para fat. Volto, incremento i, que era 3, vai passar a ser 4. 4 é menor ou igual a 3? Falso, saio do meu para. Vou apresentar na saída padrão a constante caractere o fatorial de i, o valor de num, que é 3, a constante caractere e o valor de fat, que é 6. Tá certo? E no caso, o fatorial de 3 é 6. Tudo ok. Só que eu tenho um problema nessa solução. Vocês conseguem identificá-lo? É isso, conseguem sim. O que acontece no nosso visual? Quando nós chegamos em um para, é especificado, né, a variável que vai controlar o número de iterações, o valor inicial que essa variável vai receber, o valor final, que vai ser, né, o fruto de comparação para cada iteração, e o passo. Esses valores são fixos. Eu não posso, dentro do meu laço, tentar explicitamente alterar a variável que está sendo utilizada para controlar o número de iterações. Isso não é possível. Se nós interpretarmos esse algoritmo com o Visualg, nós vamos ver que essa instrução aqui simplesmente vai ser ignorada. E indiferente do valor fornecido para num, mesmo sendo um valor negativo, este nosso primeiro par aqui vai ser executado apenas uma única vez. Tá certo? Bom, vamos então ver uma solução válida para este problema utilizando o laço de repetição para. Deixa exatamente igual à solução vista anteriormente, só que agora a minha solicitação da entrada, leitura da mesma e validação desta vai ser feita utilizando o laço de repetição repita. Aí vocês podem me perguntar, poxa professor, mas o enunciado dizia que tínhamos que fazer 3 soluções, sendo que em cada uma dessas nós íamos utilizar o laço de repetição dos que foi visto. Então teremos que ter uma solução com enquanto, uma solução com repita e uma solução com para. Essa solução está utilizando o repita. Não, já foi apresentada uma solução que utilizava o repita. Essa solução vai utilizar o para. Então nós temos aqui a utilização do laço de repetição para fazer o cômputo do fatorial. Tá certo, pessoal? E aí o trecho do código que faz esse cômputo é exatamente igual ao que foi visto anteriormente. Existem soluções alternativas às soluções apresentadas tanto com a utilização do laço de repetição repita, quanto com a utilização do laço de repetição enquanto, quanto com a utilização do laço de repetição para. Fiz a opção aqui por apresentar uma solução alternativa que faz uso do laço de repetição para. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso exercício 23, hífen para, hífen resposta alternativa. Palavra reservada var, que dá início à sessão de declaração de variáveis. Neste caso eu vou declarar duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com os identificadores respectivamente num e aux. Palavra reservada início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é o meu laço de repetição repita, que vai fazer a solicitação, leitura e validação da minha entrada, conforme nós já vimos anteriormente.
Posse de um valor que representa um número natural na variável num, vou fazer agora o cômputo do fatorial. Verifico se o número fornecido é igual a zero. Se for o caso, eu vou apresentar a constante caractere na saída padrão. O fatorial é 1. Se não, vou fazer o cômputo do fatorial. Para isso, eu vou me utilizar do laço de repetição para. Neste caso aqui, eu vou ter para aux variando de num menos 1 até 2, passo menos 1. Então, só para mostrar para vocês, né, agora um incremento negativo, tá certo? Eu vou fazer o quê? Atualizar o valor da variável num em memória. Então, num vai receber o valor contido inicialmente em num vezes aux. E eu tenho o meu fim para. Vamos simular então a execução aqui conforme nós vínhamos fazendo anteriormente. Então, chego no meu repita, vou solicitar ao usuário o fornecimento de um número natural, faço a leitura do valor fornecido, armazena em num. No caso, o usuário, vamos imaginar que ele forneceu o valor 3. Verifico, 3 é maior ou igual a 0? É verdadeiro, saio do meu repita. O valor contido em num é 3. 3 é igual a 0? Falso, vou ir para o meu senão. No caso, eu vou iterar, né, no meu para. Meu aux vai variar de 3 menos 1, 2. Então, de 2 até 2, passo menos 1. Então, inicialmente o valor de aux é 2. Vou verificar se o valor do aux é maior ou igual a 2. No caso, 2 é maior ou igual a 2. Entro. Vou atualizar o valor de num. Então, inicialmente eu tenho 3 em num. Então, vai ser 3 vezes aux, que tem 2. Então, 3 vezes 2, 6. Atribuo para num. Volto, atualizo o valor de aux, que agora vai passar a ser 1. Aí eu vou verificar se 1 é maior ou igual a 2. Falso, saio do meu para. Vamos então para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Escreva um algoritmo para calcular o valor da série para 5 termos. E temos ali a definição da série. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, temos que ter uma compreensão adequada do enunciado. O mesmo enuncia: escreva um algoritmo para calcular o valor da série para 5 termos e apresenta a definição da série. Porém, nessa definição, vemos apenas os 3 primeiros termos. Logo, temos que determinar a ordem de criação para podermos especificar o valor do quarto e quinto termos da série. Se a gente parar para analisar, vamos ver que a posição do termo na série também reflete o numerador da nossa fração, que define cada um dos termos. Então eu tenho aqui no meu primeiro termo da série 1 como numerador. No segundo termo da série, 2 como numerador. No terceiro termo da série, 3 como numerador. Logo, o meu quarto termo da série vai ter 4 como numerador e o meu quinto termo da série vai ter 5 como numerador. Depois nós temos no denominador o cálculo de um fatorial. Mas de que número é feito o cálculo do fatorial? Se nós pararmos para analisar, vamos ver que é o numerador vezes 2. É o valor do qual nós calculamos, né, o fatorial. Então vamos lá. 1 vezes 2, estão calculando o fatorial de 2. 2 vezes 2, 4. Calculo o fatorial de 4. 2 vezes 3, 6. Vou calcular o fatorial de 6. Logo, no meu quarto termo, eu vou estar calculando o fatorial de 8. No meu quinto termo, o fatorial de 10. Tá certo? Um outro detalhe. O primeiro termo da série tem sinal negativo. Segundo termo da série, positivo. Terceiro termo da série, negativo. Então, se a gente parar para analisar, os meus termos posicionados em posições ímpares têm o sinal negativo. Em posições pares, tem o sinal positivo. Então, o meu quarto termo da série vai ser positivo e o meu quinto termo da série negativo. Logo, eu vou ter, então, mais 4 sobre 8 fatorial, como meu quarto termo, e menos 5 sobre 10 fatorial, como meu quinto termo. Tá certo, pessoal? O valor, então, né, dessa minha série com 5 termos deve ser apresentado na saída padrão. Não vamos ter entradas. Vamos, então, para o algoritmo que vai implementar essa solução. Vou representar o meu algoritmo por meio de um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exercício 24A, pois eu vou apresentar mais de uma proposta de solução para o mesmo problema. Palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis. No caso, vou declarar 3 variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente int, i e fat. E vou ter a declaração de mais uma variável do tipo primitivo real, com identificador s.
Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é a inicialização da minha variável s, que vai servir como um acumulador, pois é nessa que eu vou guardar o resultado do somatório dos meus termos da série. Então, inicializo a mesma com o valor 0. Só para nós nos lembrarmos do que já foi dito anteriormente, eu poderia ter colocado aqui 0.0 ou simplesmente 0, pois a variável é do tipo real, então implicitamente eu vou converter esse meu zero inteiro para o meu zero, que vai ser representado como um valor real, 0.0. Agora então tem o meu laço de repetição para. Então para int de 1 até 5, faça. Então o meu incremento está sendo assumido por omissão como sendo 1, e eu vou ter 5 iterações desse meu laço, né, para que eu possa somar os meus 5 termos e obter o valor que eu vou apresentar na saída padrão. Aqui eu tenho o cálculo do meu fatorial. Então notem, né? Inicializo o FAT com 1 para ir de 2 até ind vezes 2, né? Porque o ind vai representar, né, o número que eu tenho no meu numerador, é o índice do meu elemento na série, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E eu sei que eu calculo o fatorial do numerador vezes 2. Então, se o meu índice do numerador é 3, eu vou calcular o fatorial de 6. Então, por isso que o meu valor limite é ind vezes 2. O resto do que a gente está vendo aqui no algoritmo reflete exatamente a solução vista anteriormente para o cômputo do fatorial, se valendo do laço de repetição para. Agora, de posse, né, do meu denominador, eu vou verificar se o meu índice, né, do meu elemento na série é par ou ímpar. Então, para isso, eu vou verificar o resto da divisão de ind por 2 e comparar com 0. Se o resto da divisão de ind por 2 for igual a 0, o meu índice é par. Então, se ele for par, lembre-se, ele era positivo, né? Então, eu vou atualizar o valor de S, somando o que eu tinha em S com o cômputo da minha parcela. Então, ind dividido por FAT, tá certo? Se não, significa que o meu índice do elemento na série é ímpar. Se ele é ímpar, ele é negativo. Então, nesse caso, eu vou atualizar o meu valor de S em memória, né, consultando o valor atual e subtraindo da minha parcela, do meu termo da minha série. Tá bom, pessoal? Em si, sim para, o meu escreval vou apresentar na saída padrão a constante caractere, o valor do somatório é, e o valor contido na minha variável s, que vai representar o somatório dos 5 primeiros termos da série em questão. Palavra reservada, fim algoritmo. Na medida do possível, eu tento sempre apresentar soluções alternativas às soluções que são apresentadas para resolver os problemas propostos em nossas videoaulas. Qual o objetivo dessa minha abordagem? Fomentar para que vocês pensem fora da caixa. O ideal é que vocês sempre desenvolvam a solução de vocês e as soluções que eu venho apresentar sejam soluções alternativas para os problemas trabalhados. O fato é que eu vou agora apresentar uma solução que eu julgo que é um pouco mais elegante do que essa que nós estamos vendo. Eu vou eliminar essa instrução condicional composta da nossa solução, tá certo? Então eu tenho aqui, né, um trecho que reflete exatamente a solução anterior, porém agora eu não vou ter mais a instrução condicional composta. Eu tenho apenas essa instrução de atribuição, e na mesma eu já consigo determinar se o meu termo é na posição par ou ímpar da minha série e especificar o valor para o mesmo, se este vai ser positivo ou negativo. Eu faço isso neste trecho aqui, ó. Então, se eu elevar menos 1 ao índice, né, a posição que eu tenho do termo na série, se essa posição for ímpar, o menos 1 vai continuar negativo. Se a posição for par, eu vou transformar esse meu menos 1 em um mais 1. Então, assim eu consigo determinar de forma elegante o sinal do meu termo na minha série, para poder acumulá-lo adequadamente na minha variável s. E aí, por fim, eu apresento este valor na saída padrão. Vamos agora para mais um exercício da nossa videoaula de hoje. Escreva um algoritmo para calcular o valor da série para n termos, onde o valor de n será fornecido pelo usuário. E eu apresento abaixo a definição da série. Tempo para vocês. Antes de mais nada, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. Ao analisar esse enunciado, vocês devem perceber que ele se parece muito com o enunciado do exercício anterior, exceto pelo fato que agora não é definido o número de termos que deve ser considerado para a obtenção do valor de S, mas sim esse número de termos vai ser fornecido pelo usuário. Normalmente em avaliações é esse o modelo de questão que eu costumo
cobrar. Vamos então para a proposta de solução propriamente dita. Tenho aqui a solução que se baseia muito na solução que foi vista anteriormente, exceto pelo fato de que agora eu declaro uma variável n do tipo primitivo inteiro, faço a solicitação de um valor para essa variável, ou seja, a especificação do número de termos por parte do usuário, veio o valor fornecido e armazeno na variável n, e agora uso n para controlar o número de iterações do meu para externo, né, que vai controlar o número de termos que vai ser somado na minha variável, que vai representar o valor a ser apresentado na saída padrão. Tá certo, pessoal? A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e com essa nossa videoaula a gente vai fechar o escopo do estudo em pseudocódigo e em fluxograma. Nós vamos dar início na sequência das nossas videoaulas agora ao estudo de uma linguagem de programação. Mais especificamente, vamos estudar a linguagem de programação C e vamos começar a construir código-fonte nessa linguagem. Tá certo, pessoal? Até as próximas videoaulas. Valeu!